Entre o século XV e o século XVIII, desculpa, os europeus iniciaram um grande empreendimento que ficou conhecido como a expansão marítima. Agora, isso aí só foi possível porque na Idade Média nós tivemos aí o feudalismo, e o feudalismo ele vai sofrer profundas transformações, e essas transformações elas vão abrir um espaço para um desenvolvimento de uma nova estrutura comercial, tá? E essa nova estrutura ela vai ser totalmente baseada no lucro, que é o capitalismo. Essa nova realidade faz com que os governos eles busquem alternativas para se desenvolver economicamente. Ou seja, o feudalismo, quando ele entra em crise, tá? E ele abre esse espaço para o capitalismo, para o surgimento do dinheiro, da moeda, os reinos eles começam a ter que elaborar algum plano, alguma forma deles conseguirem se desenvolver, tá? E para eles fazerem isso, eles vão, em princípio, criar, né, um empreendimento que vai ser justamente a expansão marítima. Então, esse invento da expansão marítima vai em busca de umas novas relações sociais, que vai culminar com descoberta de novos territórios, inclusive o território brasileiro, tá? Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: todo e qualquer reino, naquela época, quando ele saía para conquistar algum território, ele não sai aleatoriamente. Tem que ter motivos, tem que ter alguns fatores, tem que ter algum tipo de incentivo, tem que ter alguma coisa para que eles vá em busca disso. Então, uma das primeiras coisas que eles têm é o monopólio árabe-italiano no Mediterrâneo, que vai impulsionar essa rota, né? essa nova expansão. Por que isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? É simples. Portugal, toda vez que ele precisava de especiarias, ele não ia até a Índia buscar essas especiarias. Se ele precisasse de seda, ele não ia até a China buscar essas sedas. Ele ia até a Itália, na cidade de Gênova ou a cidade de Veneza, e lá eles faziam o comércio. Quem tinha o monopólio, quem vendia isso, tá? Era justamente esses árabes italianos, que eram os muçulmanos. Então, eles é que controlavam isso, eles é que tinham todo esse comércio. E os portugueses, eles na época, eles queriam o quê? Eles queriam ir até a Índia para buscar essas especiarias. Então, se eu posso ir até a Índia, por que eu vou até Gênova e em Veneza para comprar? Tem que ter um jeito, eu tenho que descobrir uma forma de eu ir direto até a Índia. Então, eles tiveram essa grande interesse em quebrar esse monopólio, parar de fazer isso. Uma outra coisa que eles queriam também, um outro motivo, era a exploração de metais preciosos. Eles precisavam descobrir novos territórios, fazer novas conquistas, colonizar, para que eles pudessem explorar a terra em busca de metais preciosos para poder cunhar a moeda. Além disso, tinha aí um investimento financeiro entre a monarquia, a Igreja Católica e a burguesia, tá? A burguesia mercantil. A burguesia era o quê? Eram os comerciantes, que eles queriam o quê? Um lucro, e eles queriam também o quê? Expandir o comércio deles. Então, para isso, eles formam uma aliança. Um ajuda o outro. Então, cada um com seu interesse. Cada um, o rei tem um interesse, o burguês tem um interesse, a Igreja Católica também tem um interesse. Então, o que eles fazem? Vamos financiar, vamos nos unir, tá? Vamos fazer uma aliança e vamos partir para a conquista. Então, é nesse contexto que nós temos aí uma política de aliança entre a burguesia mercantil, que tinha interesse na expansão, o rei, que tinha interesse nas conquistas territoriais em busca de metais preciosos, e a divulgação da fé cristã pela Igreja Católica em outros territórios. E, além disso, nós tínhamos também o aperfeiçoamento das técnicas navais em Portugal, tá? Esse novo contexto cultural, ele trouxe um outro olhar também para as questões humanas e espirituais e naturais, tá? Por que isso? Porque antigamente, lá atrás, tá?
a teoria teocêntrica da Igreja Católica disseminava concepções infundadas sobre os oceanos. Ou seja, a Igreja Católica, tá? A questão do teocentrismo, Deus no centro da Terra, tudo é através de Deus, tudo que ocorre é Deus, tudo que existe é Deus. Ok, não é que seja que não seja, mas também nem tudo que a Igreja Católica colocava era verdadeiro. A questão do mar, por exemplo, a Igreja Católica, ela colocava a existência de monstros tenebrosos nas profundezas dos mares e nas zonas territoriais. Ou seja, a Igreja Católica, ela embutia na cabeça do ser humano que o mar era muito perigoso, porque tinha monstros marinhos. E esses monstros marinhos, eles afundavam os navios. Na verdade, como eles não tinham a técnica, né, no passado de andar no mar, então o que acontecia? Quando o navio naufragava, na cabeça deles eram os monstros marinhos que pegavam essas embarcações e esses navegadores. Agora, com o passar do tempo, essa questão da Igreja Católica, tá, ela vai começando a perder força. E, além disso, vai ter aí o espírito aventureiro dos navegadores, a conquista, né? Eles querem conquistar territórios. Então, eles fazem de tudo para superar toda e qualquer ideia arcaica, ou seja, qualquer ideia que a igreja embutia acerca das navegações, tá? Portugal, ele foi o pioneiro nas grandes navegações. Ou seja, a formação da monarquia portuguesa com a Revolução de Aves em 1385, nós temos também uma aliança política, tá? De um grupo mercantil que estava muito interessado no comércio marítimo, vai possibilitar que esses países, tá? E principalmente Portugal, se torne o pioneiro. Mas Portugal consegue isso também porque ele tinha uma excelente localização. Ou seja, a posição em que Portugal se encontrava, que se encontra, né, até hoje, favorecia demais Portugal a navegação. Além disso, os portugueses, eles já tinham, tá, uma tradição pesqueira, eles já tinham uma habilidade com os mares, mas foi com a escola de Sagres, tá, que eles iniciaram muitos projetos náuticos e alavancaram nesse empreendimento comercial das navegações. Ou seja, então Portugal ele se torna pioneiro, por quê? Pela localização dele, pela escola de Sagres, tá? Tudo isso vai ajudando. A escola de Sagres, ela foi instaurada pelo infante Dom Henrique, tá? Foi na Vila Portuguesa de Sagres, foi lá no meado do século XIV. Muitos navegadores estavam muito interessados na arte náutica e eles começaram a aprender todo o manuseio de ferramentas que eram importantes para a navegação, tá? Além disso, tinha outras atividades que foi ajudando esse desenvolvimento, tá? Principalmente o desenvolvimento das artes de ciências náuticas, que foi o uso da bússola, do astrolábio, do quadrante, das caravelas, as cartas, tá, de marear, a vela triangular. Tudo isso ajudou muito a Portugal a ser pioneiro, ou seja, a ser o primeiro país a sair em busca da expansão marítima. Além disso, a Igreja Católica ela realizava muitas missões, tá, muitas missas e bênçãos especiais para a expansão marítima, ou seja, os portugueses vão sair em expansão, vamos benzer, vamos fazer uma missa, vamos abençoar para que tudo dê certo, tá? Agora, por que a igreja nesse momento faz isso, se antes, lá atrás, o que ela fazia? Dizia que o mar tinha monstro. Agora ela dá bênção, ela faz missa para ajudar para esses navegadores partirem em busca de territórios. Pelo simples motivo econômico, tá? Porque quanto mais o comércio se expandisse, maior ficaria os dízimos que a igreja receberia. E, além disso, ela aumentaria, tá? Ela não só aumentaria a receita do clero, como ela também levaria a religião para outros territórios.
Os navegadores portugueses, eles tomaram em primeiro lugar a região de Ceuta, ou seja, eles partiram em 1415 e foram até Ceuta. Deu tudo certo, bonitinho. Então, logo depois, eles começam a navegar. Eles começam em 1415 até Ceuta. Aí, anos depois, que é 1419, eles vão até o arquipélago de Açores. Depois, em 1434, eles dobram o Cabo do Bojador. 1444, eles descobrem o arquipélago de Cabo Verde. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, tá? Que é justamente aonde tudo ocorria, tá? E em 1488, Bartolomeu dobra o Cabo da Boa Esperança. 1498, Vasco da Gama atinge Calicut, nas Índias. Ou seja, em 1498, eles conseguem chegar às Índias e de lá eles montam a colônia dele. Ou seja, eles concretizam um território que se torna colônia portuguesa, tá? Até que em 1500, Portugal ele vai chegar ao Brasil e vai oficializar a posse do território brasileiro. Agora, nós temos aí um grande problema nessa oficialização da posse brasileira. Por quê? Nós temos a expansão marítima espanhola. A expansão marítima espanhola, ela começa em 1492, ou seja, bem antes de Cabral chegar ao Brasil, a territórios brasileiros, tá? Agora, a rota de destino dos espanhóis foi em direção ao oeste e estavam sob a liderança de Cristóvão Colombo, tá? A rota escolhida por Cristóvão Colombo foi um fruto da influência das teorias renascentistas, tá? Acerca da forma do mundo, ou seja, por conta desses pensamentos renascentistas, Colombo parte para as grandes navegações. Então, a viagem marítima espanhola, ela vai percorrer toda a parte do Oceano Atlântico. Nessa primeira viagem, as embarcações espanholas, elas vão atracar, tá, na América, ou seja, no continente americano. Porém, Cristóvão Colombo, ele jurava que ele tinha chego às Índias. Para Cristóvão Colombo, ele estava nas Índias. E ele não estava, tá? Além da Espanha tentar provar as teorias do formato da Terra, ela entra em conflito com Portugal. Por que ela entra em conflito com Portugal? Vamos entender isso. Cabral chegou aqui em 1500. Em 1500, Cabral oficializou a posse da terra brasileira. Só que em 1492, tá, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano. E a gente tem que entender o seguinte, o Brasil se encontra no continente americano, tá? Então, por conta disso, os dois países, eles entram em conflito. A Espanha diz que o território é dele, Portugal diz que é dele. Então, os dois começam a entrar em conflito por conta desse domínio, tá? Para sanar essa rivalidade, vamos acabar com essa bagunça, vamos ver de quem é de quem. O Papa, tá? Alexandre VI, ele vai dividir o território em duas partes. Inicialmente, ele dividiu da seguinte forma. Seria o meridiano traçado a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Após essa repartição, as terras a oeste, tá, iriam pertencer a Portugal, ao reino português. E as terras a leste, ao reino espanhol. Só que em 1494, tá, Portugal vai iniciar uma nova negociação, porque ele não aceitou a primeira que o Papa fez. Então, eles começam tudo de novo. Então, começa uma negociação diplomática, tá, entre Portugal e a Espanha. E foi o Tratado de Tordesilhas que estabeleceu essas divisões territoriais das terras descobertas. Ou seja, mais uma vez, o Papa entra em ação e ele divide, tá, as terras
o que nós conhecemos como Tratado de Tordesilhas, tá? Então, pelo Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter o quê? As terras seriam divididas pelo meridiano, traçado a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, tá? Portugal acabou se beneficiando. Por quê? Nessa mudança, quando ele traça aí o Tratado de Tordesilhas, Portugal ele vai se beneficiar economicamente, porque ele vai ficar com toda a rota de leste, ou seja, rumo à Índia, tá? E uma boa porção do nosso território brasileiro. Toda aquela parte litorânea, tá? Vai pertencer a Portugal e o restante vai pertencer à Espanha, tá? Agora, claro que nós temos aí as consequências, né, dessa expansão marítima, essas conquistas territoriais, tá? Uma dessas consequências vai ser o mar Mediterrâneo, tá? Que antigamente era monopolizado pelos árabes italianos, né, através das rotas terrestres das cidades italianas, que era Gênova e Veneza. Depois dessa expansão marítima, o que vai acontecer? O eixo econômico ele vai trocar, vai passar a ser o Oceano Atlântico e não mais o Mar Mediterrâneo. E essa mudança desse eixo econômico vai valorizar demais a cidade portuguesa, que é Lisboa, e posteriormente a cidade espanhola de Sevilha. Ou seja, no primeiro impacto, quem sai ganhando é Portugal, porque ele vai ter uma grande valorização. E logo depois a Espanha também. O comércio marítimo europeu ainda ocasionou o surgimento do colonialismo, tá? Da exploração das riquezas das terras de coberta. A partir daí, com a expansão marítima comercial, alguns países eles passam a conquistar. Então, toda vez que você tem uma conquista territorial, esses países faz desse território colônia dele, tá? Por conta disso, tanto a Espanha quanto Portugal, França, tá? Eles acabam colonizando vários territórios. Esses territórios vão ser colônias com o passar dos anos, dos séculos, né? Com a evolução, nós vamos ter aí eles conquistando a sua independência. Inclusive, o Brasil também vai chegar um determinado momento em que ele vai conquistar a independência dele.